Fala pessoal, hoje nós vamos trabalhar com função do segundo grau, tá bom? Essa é a primeira aula de algumas aulas que abordam esse conteúdo, certo? Toda função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c contido no conjunto dos números reais, né? A o número real, b o número real e c também o número real, com a diferente de zero, é denominada uma função polinomial do segundo grau. O a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Aí deixa de existir o x ao quadrado. A função não será mais do segundo grau, tá? Exemplos de funções do segundo grau. 5x ao quadrado menos 3x mais 8, menos 4x ao quadrado mais x, x ao quadrado menos raiz de 3, tá bom? São exemplos de funções do segundo grau. Gráfico da função do segundo grau. O gráfico de uma função é uma parábola com eixo de simetria vertical, C e somente C. Essa função é do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a ABC pertencente ao conjunto dos números reais e o a diferente de zero, né? Essa parte gráfica de uma função do segundo grau. Toda função do segundo grau, ela tem a representação gráfica no formato de uma parábola, certo? Lembram da função do primeiro grau? A representação gráfica da função do primeiro grau era uma reta, os pontos estão alinhados, né? Aqui, os pontos não estão alinhados, eles estão no formato de uma curva, e essa curva é denominada parábola, tá? Para construir a parábola da função, quando nós formos trabalhar a representação gráfica de uma função do segundo grau, tem alguns pontos que é muito interessante para a gente analisar antes de começarmos a mexer na parábola, né? São pontos que nós precisamos entender o conceito da função. O primeiro é a concavidade da parábola. A concavidade será voltada para cima, sentido positivo do eixo y, se o a for positivo, e a concavidade será voltada para baixo, sentido negativo do eixo y, se o a for menor do que zero. Gente, a concavidade da parábola ela tem duas posições. Ou ela é voltada para cima, olha aqui, ó, ou é voltada para baixo. O que é o significado de voltar para cima? Significa que ela está no sentido positivo do eixo y, né? No plano cartesiano x e y. E o voltado para baixo, ela está no sentido negativo do eixo y. Quando que isso acontece? Quando a é positivo, ela será voltada para cima, do ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Quando o a for positivo, ela terá essa concavidade para cima, e quando o a for negativo, aqui o a aqui, né, o acompanhante do x ao quadrado, ela será voltada para baixo. Ponto 2. Pontos de intersecção da parábola com o eixo x, que também é chamado de raiz da função, ou zeros da função. Há parábolas que interceptam o eixo x em 1 ou 2 pontos. Para obter esses pontos, a partir da função ax ao quadrado mais bx mais c, podemos utilizar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Ou seja, igualamos a função a zero, descobrimos os valores de x1 e x2, caso existam, utilizando a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, b ao quadrado menos 4ac, para calcular o valor do discriminante delta, e x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor do a. Aí nós encontramos os valores de x, caso eles existem, tá bom? Observação muito importante que nós temos nessa variação do delta. Se o delta ele for positivo, pessoal, a equação terá duas raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, a equação
terá duas raízes reais iguais. Aqui é distintas, quando ele é maior do que zero, e aqui vai ser igual quando o delta for igual a zero. E se porventura o delta for negativo, que é muito comum acontecer, a equação não terá raiz real. Não existe raiz real por causa do delta negativo dentro de uma raiz quadrada. Muito bom. 3. Ponto de intersecção da parábola com o eixo y. Para você encontrar o ponto que a parábola corta o eixo y, é só você fazer o x valendo zero na função. Olha aqui, ó, joga nesse x aqui um zero, joga nesse x aqui um zero, a vezes zero ao quadrado dá zero, b vezes zero dá zero, vai sobrar só y igual a c. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado menos 4x menos 8. Qual que é o valor que intercepta o eixo y da parábola? É o menos 8, é o termo independente. Tá bom? Na função de segundo grau, sempre terá um valor que interceptará o eixo y, mas nem sempre terá valor que vai interceptar o eixo x, que são as raízes, tá? Vértice da parábola. Outro ponto importante aqui é o vértice da parábola. O que seria o vértice da parábola? O vértice da parábola, turma, é aquele ponto na função que corresponde ao valor mínimo ou valor máximo. Deixa eu desenhar dois tipos de parábolas aqui. A parábola com concavidade voltada para cima e uma parábola aqui com concavidade voltada para baixo. Certo? Onde está o vértice? O vértice está aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, ele assume o papel de ponto mínimo. Então, os pontos vêm descendo, tem o menor ponto, depois os pontos continuam subindo, vão subindo, né? Então, esse menor ponto é chamado de vértice da função, v de vértice. Aqui é o contrário. Os pontos vêm subindo, atinge o maior valor e depois vem diminuindo. Então, esse ponto maior, ponto máximo, é o vértice da função, tá? Para determinar as coordenadas do vértice v da parábola, utilizamos as seguintes fórmulas. Tá? Se o vértice é um ponto no plano cartesiano, ele precisa das coordenadas x e y. O x do vértice é menos b dividido por 2a e o y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes o valor do a. Então, você vai encontrar o ponto de x, o ponto de y, marca o valor no plano cartesiano, faz a representação do ponto, que é o vértice da função. Beleza? Para finalizar essa parte, pessoal, essa primeira aula, que é mais uma introdução a respeito desses conceitos e da representação gráfica da função do segundo grau, eu coloquei aqui os 6 tipos, as 6 possibilidades que nós podemos ter na parábola, na representação gráfica, tá? Olha aqui, ó. Concavidade voltada para cima. Isso existe porque o a é positivo e porque o delta é positivo tem duas raízes. Então, aqui estão x', x duas linhas, aqui está o vértice, representado por x do vértice e y do vértice, e aqui está o ponto C, que é o ponto que corta o eixo y, tá? Aqui é a mesma coisa, só que porém agora, ó, dá uma olhadinha aqui, só tem uma única raiz, né? É porque o delta é igual a zero. E dá uma olhadinha aqui, aqui não tem raiz, não tem o x' com o x duas linhas. Mas tem vértice, normalmente, x e y do vértice e o ponto C. Isso acontece porque o delta é negativo. E aqui embaixo, agora o A é negativo, concavidade voltada para baixo, possui tanto x' quanto x duas linhas porque o delta é positivo. Aqui está as coordenadas do vértice e o ponto C, tá bom? Aqui a mesma representação, porém o A negativo e delta é igual a zero. E aqui o A negativo, né, com cavidade voltada para baixo, e o delta menor do que zero, porque não possui raízes. Se a gente tem em mente bem esses conceitos desses pontos de representação no gráfico, depois fica muito tranquilo construir a parábola da função do segundo grau. Tá bom, gente? Valeu!